Você pode exaltar esse nome. Exalta esse nome que está acima de todo nome. Oh Jesus, nós te amamos. Nós te amamos. Você é exaltado nesse lugar. Você é exaltado na nossa vida. Você é exaltado na nossa família. Oh, te amamos, Pai. Te amamos, Senhor Jesus. Te amamos, Senhor Jesus. Te amamos, Senhor Jesus. Oh, obrigado. Aleluia. 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 Oh, aleluia. 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 Oh. Aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado. Obrigado por tão grande salvação, Pai. Obrigado porque haverá um dia, Senhor, em que todo joelho vai se prostrar diante de você. Toda língua vai confessar a tua soberania, o teu senhorio. Todos vão reconhecê-lo. Mas obrigado, Pai, porque nós já podemos fazer isso a partir de hoje. Nós não precisamos esperar esse dia, nós já podemos fazer isso hoje. Você é o nosso Senhor, você é o nosso Salvador, você é o nosso Rei. Nos prostramos diante de você, nos rendemos diante de você. Nossa vida é tua, nossas mãos são tuas, nossa boca é tua. Faça a sua vontade através de nós. Nós nos consagramos a ti, Pai. Nós nos consagramos a você essa noite. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Oh, faz tua consagração ao Senhor nesse momento. Oh, existe uma atmosfera de temor ao Senhor nesse lugar. Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Algumas pessoas têm orado pedindo sabedoria a Deus, mais sabedoria. A Bíblia diz que Ele dá liberalmente. Mas deixa eu te dizer, irmãos, o princípio de toda a sabedoria é temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Honrar a sua presença. Honrar o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida. Entender que nós não estamos vivendo para nós mesmos mais. Nós temos um dono. Nós temos alguém que comprou a nossa vida por um alto preço. Pertencemos a Ele. Pertencemos a Ele. Você não faz o que você quer, querido. Você não faz o que você quer. Você tem um dono. Você não vive como você quer. Você tem um Deus. Você tem um Pai. Você tem um Senhor. Oh, Pai, submetemos os nossos planos a você, Pai. Queremos que os teus planos sejam os nossos planos. Queremos ser guiados pelo teu Espírito, Senhor. Não pela nossa vontade, não pelos nossos desejos, mas pela direção do teu Espírito em nossa vida. Ora brabassoro contra bestere cantra mas. Roche quembra mariera sere cambra mas. Cambra mariera sungo droche te que prepes. Rama era xere cambra mas sungo droche. Reira braba era sere cantra mas xere cambra mas. Rama era bas tocotototo lumbra bas sere andros. Roche cambra mas. No temor do Senhor está a sabedoria. No temor do Senhor está a sabedoria. No temor em não tomar decisões sem consultar o teu Senhor.
Não dar passos sem ter certeza de que Deus está envolvido nesse caminho. Sabedoria. Deus quer te ensinar isso, querido, na criação dos seus filhos. Deus quer te ensinar isso no seu emprego, no seu negócio. Deus quer ensinar isso a você onde quer que você está, onde você se envolve. É a direção dEle, são as instruções dEle que fazem você uma pessoa sábia. Aleluia, 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 aleluia. Nunca é tarde demais para abandonar os seus próprios caminhos e escolher os dele. Nunca é tarde demais. Hoje não é tarde demais para você reconhecer que viveu tomando as suas próprias decisões, mas que existe um caminho melhor, existe um jeito melhor. O Senhor está te chamando para uma posição de arrependimento essa noite. Mudança de direção, mudança na forma de pensar. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Não criamos os nossos filhos como a gente acha melhor. Criamos de acordo com a Tua palavra, Pai. É como a Tua palavra nos instrui, Senhor. Não guiamos a nossa casa, Senhor, pela direção do que a gente ouve na internet, ou do que a gente ouve por aí, ou que está na nossa cabeça, mas é a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz, ela ilumina o nosso caminho, Senhor. Não queremos andar num caminho de trevas, Pai. Não queremos andar tateando, Senhor. Nós queremos ter clareza que estamos indo na direção certa, guiados pela Tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. 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 Se é sobre você que eu estou falando, irmão, tudo que você tem que fazer é: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. E eu quero tomar decisões diferentes a partir de hoje. Agora fala isso de coração para Ele. Fala isso de coração. Entendendo que amanhã as circunstâncias vão se levantar, mas você tem uma forma nova de lidar com elas agora. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes porque estamos dando os nossos próprios passos, andando no nosso próprio caminho, a gente não está encontrando a provisão de Deus para nós. Porque a provisão de Deus não está no caminho que a gente escolhe, está no caminho que Ele escolhe. Porque às vezes estamos dando os próprios passos, andando na direção que a gente escolheu. A gente está se deparando com enfermidades, com doenças, coisas que não são parte da vontade de Deus para a nossa vida. Mas porque nós não estamos seguindo a vontade dEle, essas coisas têm tido acesso à nossa vida. O irmão Reagan diz: olha, às vezes a gente faz os nossos planos e ora para que Deus abençoe, quando é muito melhor ficar com os planos de Deus, porque já vem abençoados.
Você pode sentar para você não cansar. Obrigado, Pai. Aleluia. A pregação já começou, viu, irmãos? Não era sobre isso não, mas agora está sendo. Depois a gente vê se muda ou não. Mas o Senhor está falando com algumas pessoas essa noite. E não é com pouca gente não, viu? Eu não estou dizendo, querido, que você está desviado, que você está fazendo coisas totalmente contra a vontade de Deus. Mas sabe, às vezes a gente precisa avaliar todas as áreas da nossa vida. Porque às vezes em algumas áreas a gente tem atentado ao que a palavra diz, e em outras não. Às vezes a gente tem consagrado algumas atitudes, algumas decisões, e outras, pelo costume, a gente tem feito na nossa própria força, no nosso próprio conhecimento. Mas Jesus não pagou um preço só por parte da sua vida. Ele quer você por inteiro. Ele quer a tua vida quando você está em casa com a sua família, seus relacionamentos, sua forma de agir. Ele quer a tua vida quando você está no seu trabalho, quando você está no meio da rua se deslocando para algum lugar, quando você está aqui na igreja. Nós temos muitos chapéus, né, que a gente usa. Pai, chefe, funcionário, estudante. Mas Ele quer ser Senhor em todas essas áreas. Avalie o que eu estou falando essa noite para você, irmão. Faz uma avaliação pessoal. Se tem alguma área na sua vida que você tem negligenciado a direção de Deus, que você entrou no piloto automático e está fazendo as coisas do jeito que você acha que é para fazer. Quando às vezes, irmãos, Deus quer te dar uma ideia nova. Deus quer te dar um jeito novo de fazer. Uma forma nova de agir ou de falar, de pensar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. O irmão Scott Webb, uma vez ele contou uma história, uma ilustração do jogador de futebol americano. Ele disse que, se você não acompanha futebol americano, mas a principal jogada do jogo é alguém que lança a bola para um corredor que está indo lá na frente, tentar ir o mais longe possível no campo. Ele disse que quando esses dois jogadores estão treinando, aquele que vai lançar a bola, ele não fica procurando o corredor no campo, porque é uma distância muito grande, não dá no meio do jogo ele fazer isso. Eles treinam as jogadas de tal forma que eles combinam um lugar específico, um local específico no campo, em que aquele corredor vai se deslocar até lá e o lançador vai jogar a bola naquele lugar. Se o corredor chegar a tempo no lugar combinado, a bola vai chegar na mão dele. Sabe que com a gente as coisas de Deus é dessa forma, irmãos? Deus tem um lugar combinado conosco, onde está lá a provisão para a nossa vida, direções, sabedoria, onde está lá a manifestação daquilo que você tem pedido a Ele, naquele lugar te esperando. O que a gente precisa fazer é abandonar os nossos caminhos e correr para o lugar que Deus já disse para onde a gente deve estar. Às vezes as pessoas ficam pensando sobre o plano de Deus para a vida delas, sobre a vontade de Deus para a vida delas,
tentando imaginar onde eles vão estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Mas, irmãos, esse é um exercício muito perigoso e às vezes impossível de ser feito. Mas uma coisa é certa, todo mundo sabe qual é o próximo passo que Deus espera de você. Todo mundo sabe onde Deus espera que a gente melhore um pouco mais. Onde Deus espera que a gente mude de atitude. Esse próximo passo vai levar para o próximo, vai levar para o próximo, que vai levar para o próximo. O que às vezes as pessoas não entendem é que elas estão de olho no passo número 50, lá na frente, mas não estão dispostos a dar o primeiro. Às vezes esse passo é, leia mais a sua Bíblia. Às vezes é, separe um tempinho todo dia para você orar um pouco mais. Às vezes esse passo é, mude a forma como você está tratando os seus pais. Às vezes esse passo é, faça o rema. E a gente acha que negligenciando esse passo, a gente vai conseguir chegar naquele que está adiante. Não, irmão. Deus não negocia os seus planos para a nossa vida. Deus não tem plano B para mim e para você. Ele tem um plano, uma carreira proposta. E essa carreira é composta de passo após passo. Qual é o passo que Deus tem mostrado para você? Tem gente, irmãos, que está nesse passo faz tempo, tentando dar. Vai lá, dá, mas retrocede. Vai lá, dá, mas retrocede. Mas existe uma força do Espírito, querido, para te ajudar. Você não precisa fazer sozinho. Nada do que Deus nos pede, Ele espera que a gente faça sozinho. A Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito ele nos ajuda em nossas fraquezas, em nossa incapacidade de produzir resultados. Dependa do Espírito Santo. Talvez você tenha dado passo e retrocedido, porque você tem tentado fazer na sua própria força. Mas a palavra diz, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Qual é o passo que Deus espera que você dê? Qual é o próximo passo que Deus espera de você, irmão? Talvez seja, mude o seu comportamento em relação à sua esposa ou ao seu esposo. Mude a sua forma de falar em relação aos seus filhos. Talvez seja, se envolva em um departamento da igreja. Eu não sei, irmão. Quem conhece a sua vida é você. Eu sei qual é o próximo passo que eu tenho que dar para amadurecer, para crescer um pouco mais do que Deus tem para mim. Todos estamos crescendo. Todos estamos crescendo. O que a gente não pode é ficar parado. Deus já dizendo a direção a ser seguida. E a gente passando semanas, meses ou até anos sem nunca tomar essa decisão. E achando que está tudo bem. Irmãos, não está tudo bem não. Deus espera que você cresça. Deus deseja que você cresça. Deus quer ter filhos maduros, que possam abençoar outros e fazer outros crescerem. Amém? Aleluia! Fica tranquilo, vai dar tempo para a pregação ainda. Essa já é parte da pregação, essa foi a parte A. A gente vai fazer a parte B já já. Amém? Glória a Deus. Mas nós temos falado sobre a manifestação do Espírito no nosso meio, irmãos. E às vezes vai ser tão claro e evidente que a gente não vai ter como ficar fazendo outra coisa. A gente tem que se deixar levar pela onda do Espírito. Amém? Essa foi uma palavra de exortação mesmo, para a sua e para a minha vida. Para a gente analisar cada área. Percebermos se a gente está seguindo nossa vontade ou a vontade dele.
Amém? Aleluia, obrigado, gente. Glória a Deus, já já vocês voltam. Amém, irmãos? Eu queria falar um pouquinho também sobre o nosso acampamento. Antes de avançar, eu queria que o pessoal colocasse de novo a arte aqui do acampamento. Dia 25 desse mês, 25 de fevereiro, começa o nosso acampamento, vai até o dia 1º, é da sexta até a terça-feira. Amém? Nós vamos seguir o mesmo formato que nós tivemos no ano passado, com cultos apenas à noite. Todas as noites, às 19 horas, a gente vai se encontrar aqui, com exceção do domingo pela manhã. Domingo pela manhã, às 10 horas, nós vamos ter um culto também. Os outros dias, não teremos programação pela manhã, para que você tenha um tempo com a sua família, possa descansar também. Amém? Quem vai estar conosco é o pastor André Martins e Bia, lá de Florianópolis. Eles são pastores nossos, do Verbo da Vida, lá em Floripa, e vão estar aqui com a gente, ministrando sobre esse tema, como o Perilho falou, o mesmo tema que nós estamos usando na campanha do Rema desse ano. Minha família na palavra. Sua família está na palavra? A gente vai falar mais sobre isso no acampamento. Vamos ministrar sobre esse tema, irmãos. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. As outras igrejas da cidade vão estar aqui conosco. Então vai ser uma festa grandiosa. Convide pessoas e se programe para estar aqui com a gente. Amém? Posso contar com você? Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos num tema novo hoje. Rema, a palavra falada. Amém? Vamos começar a falar um pouquinho. Esse vai ser um tema relâmpago. Vão ser só 3 fins de semana, 3 semanas, né? Até que chegue o nosso acampamento. Mas para enfatizar um pouquinho na importância de falar a palavra, de confessar a palavra, para que você entenda. Às vezes as pessoas que não fizeram a escola, elas ficam perguntando, mas por que esse nome Rema? Que nome é esse? O que é que isso significa? O irmão já disse, né? Não, quando eu fiz o Rema, eu achei que eu estava num barco. E aí o primeiro ano era um remo, e o segundo ano era outro remo. E eu ouvi o Senhor dizer, rema, rema, rema. Não, irmão, não é esse remo que a gente está falando na escola bíblica. Amém? Essa palavra rema, ela é uma palavra grega que significa a palavra falada. A palavra falada, confessar, falar a palavra. A nossa palavra em português, retórica, vem dessa palavra grega, rema, falar alguma coisa, expressar algo em um som emitido por voz. Amém? Existem outras palavras na Bíblia para palavra, como por exemplo a palavra logos, que já é mais conhecida nossa, que significa muitas coisas, também a palavra escrita. Mas rema exclusivamente quer dizer a palavra falada, aquilo que sai da boca de alguém, a palavra falada. Abre comigo em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Quero ler alguns textos com você. Hebreus capítulo 11. Algumas pessoas têm sentido falta de Juliana e perguntado por ela. Ela está no finalzinho já da gravidez. O bebê vai nascer agora dia 24 desse mês. Então está na reta final. A médica pediu para ela ficar um pouquinho mais de repouso. Por isso que ela está mais ausente aqui da igreja. Mas logo, logo ela vai estar com a gente de novo aqui. Tá bom, gente? Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim. Eu vou ler na NVT. A gente está bem acostumado com outras versões, mas eu quero ler na NVT para você. Diz, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo, diga universo, todo o universo, irmãos. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. O que se vê originou-se daquilo que não se vê. Todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Palavra, essa palavra aí, ela é no grego a palavra rema. A palavra falada de Deus. Todo o universo foi formado por aquilo que Deus falou, pelas palavras que Deus falou. De modo que o que é visível hoje veio de algo que era invisível. A palavra de Deus, aquilo que Deus falava. Amém? A gente vê isso lá em Gênesis, quando a gente vê Deus falando na criação. Deus disse, haja luz, e houve luz.
Deus disse, haja firmamento, haja separação entre as águas. Deus falou cada uma dessas coisas, e através de palavras invisíveis, Ele criou aquilo que hoje nós podemos ver. Ele criou todo o universo. Lá em Salmos 33, no versículo 6, Salmos 33, versículo 6 diz: o Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. No versículo 9 diz: pois quando Ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. Aleluia! Tudo surgiu por sua ordem. Tudo foi criado, irmãos, por uma ordem de Deus, pelas palavras que Deus proferiu. Amém? O universo foi criado pelo rema, pela palavra falada, por aquilo que Deus desejou no coração e expressou com a sua boca. Mas não só foi criado, em Hebreus capítulo 1, no versículo 3, Hebreus 1:3, diz que o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Diz que o Filho sustenta todas as coisas pela sua palavra. E essa palavra aí, palavra, mais uma vez, é a palavra rema, a palavra falada. Sustenta todas as coisas. Em Colossenses diz que Ele sustenta o universo com as suas palavras. O mundo, o universo não só foi criado pela palavra de Deus, ele até hoje é sustentado pela palavra de Deus. Amém? Então veja, irmãos, que Deus ele tem um modo de agir, um modo de fazer as coisas, e que Ele deixou muito claro isso na palavra dEle. A Bíblia nos mostra em mais de um texto, várias vezes, que Deus criou todas as coisas através do que Ele falou, através do que Ele falava. E Ele ainda sustenta todas essas coisas, de acordo com as suas palavras, com o que Ele fala. De modo que o visível apareceu de algo que era invisível. Nossas palavras, elas são invisíveis, elas não podem ser vistas, e por causa disso, muitas vezes, as pessoas, elas tendem a não dar valor ao que falam, porque as palavras parecem coisas abstratas apenas, coisas que podem ir com o vento e passar pelo tempo, mas irmãos, as nossas palavras têm um poder espiritual invisível. A ponto de Jesus dizer para os discípulos: olha, as palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e vida. Existe algo de espiritual naquilo que a gente fala. Existe algo de sobrenatural nas nossas palavras. Irmãos, Deus é espírito. João capítulo 4 diz: Deus é espírito. E Deus, Ele trata com coisas espirituais. Se Deus fala, irmãos, as palavras dEle têm um poder espiritual, no mundo invisível, mas que gera repercussões nesse mundo visível. Nossas palavras, elas têm esse mesmo poder. Elas são invisíveis, elas podem parecer abstratas, mas elas têm uma ação espiritual que gera repercussões nesse mundo natural. Amém? Vai comigo para 2 Coríntios, capítulo 4, texto que você conhece bem. 2 Coríntios, capítulo 4. Fica tranquila, não vou me delongar, a gente vai acabar na hora, amém? Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Amém? Mesmo espírito da fé. Eu sei que você já ouviu muitas mensagens sobre esse assunto, mas eu estou aqui para te dar mais segurança, para que você ouça as mesmas coisas. Oh glória, você ficou animado agora, né? Aleluia.
Paulo disse, é segurança escrever as mesmas coisas. É segurança ouvir as mesmas coisas. Irmãos, enquanto a gente não estiver praticando na plenitude, a gente precisa ouvir mesmo. Amém? Tem muita coisa na palavra de Deus que é como tirar a barba, né? Você tira hoje e amanhã, se você olhar no espelho, já vai ter crescido um pouquinho mais e a gente vai ter que ir lá tirar a barba de novo. Os homens sabem o que é isso. As mulheres também têm, né, as pernas para lidar com elas também. Mas existem coisas na nossa vida, ensinamentos, princípios, que a gente tem que estar zelando por eles diariamente. Não é porque você já ouviu fé várias vezes nessa igreja que você tem que deixar de ouvir, não, irmãos. Oh, glória. Aleluia. Obrigado pela sua animação, amém? Tendo o mesmo espírito da fé. Essa palavra espírito é uma palavra que no original, ela significa algumas outras coisas também. Essa palavra espírito, ela fala sobre essência. Sabe quando alguém diz para você, rapaz, peguei o espírito da coisa. Ele pegou a essência daquele assunto, ele entendeu a essência do que estava sendo falado, o espírito da coisa, a essência da fé. Paulo está tentando nos explicar aqui a essência da fé. Qual é a essência da fé? Crer e falar. A essência da fé. Eu criei, por isso falei. A fé, ela vem pelo... Não, diga mais alto. A fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela vem pelo ouvir, mas ela é liberada pelo falar e pelo fazer. Porque Tiago capítulo 2 diz que existem também atitudes ou obras de fé. Obras que quando nós agimos nelas, nós demonstramos a nossa fé. Em alguns textos nos evangelhos, você que já estudou no Rema, você sabe disso. A Bíblia mostra que a fé ela pode ser visível. Certo momento, Jesus ele não encontra um centurião para onde ele estava se dirigindo, ele apenas ouve um recado daquele homem. Em Lucas capítulo 7 diz isso, mas por causa do que o homem mandou dizer a Jesus, ele disse, eu nunca vi uma fé como essa em Israel. Então a fé pode ser medida ou observada por aquilo que é falado. Em outra história, alguns homens estavam levando aquele coxo pelo telhado da casa para que Jesus curasse. E Jesus, vendo aquela atitude, sem ouvir eles dizer nada, ele disse, eu nunca vi uma fé como essa. Amém? Então, fé, ela é demonstrada pelo que nós falamos e pelo que nós fazemos. Mas eu vou te dizer, queridos, a atitude mais simples de fé, de fato, é falar. Falar. É por isso que a essência da fé é eu criei, por isso falei. A fé vem pelo que você ouve, mas ela é liberada pelo que você fala. Eu vou dizer de novo. A fé vem pelo que você ouve, mas ela é liberada pelo que você fala. Essa é a essência da fé. O espírito da fé. Essa palavra espírito, ela também tem uma outra tradução. Tanto no hebraico como no grego, ela significa espírito, mas pode significar também fôlego ou respiração. E é interessante, eu estava ouvindo o irmão Derek Walker falando sobre isso, ele dizendo que é exatamente isso que é fé na nossa vida. É como respirar. Você bota algo para dentro para depois colocar para fora. O justo vive pela fé. Da mesma forma como você vive pelo ar que você respira, irmãos, nós vivemos pela fé na palavra de Deus. Como você inspira o ar, você tem que colocar a palavra para dentro, ouvir a palavra de Deus, gerando fé no teu coração. Mas essa fé não pode ficar aí, você tem que botar ela para fora. Você tem que expirar, você tem que liberar a sua fé através daquilo que você fala. Então primeiro você ouve, colocando para dentro. Depois você fala, liberando a sua fé. Você nunca vai liberar a fé sem ter colocado nada para dentro antes. Aleluia. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. É a palavra de Deus que gera essas convicções no nosso coração. Convicções alinhadas à vontade dEle, pelo menos. A ponto da gente andar em fé. E eu quero fazer um parêntese aqui sobre o que Guto falou hoje de manhã, irmãos. Que mensagem maravilhosa. Ele falou principalmente sobre o meditar na palavra de Deus. Sabe, quando a gente respira
esse oxigênio que a gente coloca para dentro, ele passa pela circulação do nosso sangue, purificando algumas coisas e gerando vida dentro de nós, antes de ser liberado. É exatamente esse o serviço ou o trabalho da meditação da palavra. Você coloca a palavra para dentro, mas antes de liberar, você precisa meditar nela. Você precisa gastar tempo com ela, deixar... Oxe! Sai! Pegar os nutrientes daquilo que você está colocando para dentro, absorver, essa palavra que eu estava querendo, absorver tudo o que essa palavra pode proporcionar para a sua misericórdia. Quase orando em línguas aqui, viu? Absorver tudo que a palavra pode proporcionar na sua vida, irmãos. E aí sim, você está pronto para liberar essa palavra em fé. Amém? O irmão Mark Hanks, ele diz, olha, tem muita gente querendo mover as montanhas, mas não estão dispostos nem a mover a própria língua ainda. O justo viverá pela fé. Lucas capítulo 6, vai lá comigo. Lucas capítulo 6, versículo 45, diz assim: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Veja o mesmo princípio, Jesus falando dele aqui. Primeiro a gente tem que colocar coisas boas dentro de nós, para que a nossa boca fale daquilo que o nosso coração está cheio. Temos que nutrir um bom tesouro dentro de nós, o tesouro da palavra, irmãos. Se encher da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E não só isso, meditar de dia e de noite, de dia e de noite. Como ele disse a Josué, como Davi diz em Salmos capítulo 1. Para que nós sejamos como uma árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhagens não murcham. O fruto é dado no tempo certo e tudo o que faz vai ser bem sucedido. Amém. Mas qual é o princípio? Colocar alguma coisa para dentro. Se encher da palavra. Ouvir a palavra, estudar a palavra, gastar tempo com a palavra de Deus. Respirando, irmãos. Lembra disso, é como respirar. Antes de expirar, você precisa inspirar. O que acontece é que tem crente andando por aí com falta de ar espiritual. Tem muito pouco para colocar para fora, porque está colocando muito pouco para dentro. Nessa época de Covid aí que a gente passou, que eu creio que a gente já está passando, amém? A gente tem aprendido a valorizar mais a nossa respiração. Respirar fundo. Tomar um fôlego grande. Irmãos, a gente não pode andar por aí sem tomar um bom fôlego na palavra. Tem muito crente andando cansado, sobrecarregado, sem disposição para as coisas de Deus, porque está com pouco fôlego, está com falta de ar espiritual. Mas eu estou chamando a tua atenção essa noite para a gente tomar um fôlego grande no Senhor, para a gente encher nossos pulmões da palavra. Irmãos, Jesus está voltando. E Ele não vem para buscar uma igreja capenga, não. Ele vem para buscar pessoas cheias da palavra de Deus, que conhecem a vontade de Deus, a ponto de praticar ela, de falar e confessar essa palavra. Amém. Temos que colocar no nosso tesouro, no nosso coração, o bom tesouro da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, no versículo 8, diz que a palavra está perto de ti, perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E mais uma vez, essas duas citações da palavra aí, é a palavra rema no grego, a palavra falada, é a palavra falada que está perto de você, é a palavra falada que é a palavra da fé que pregamos. Amém, irmãos? Graças a Deus,
pela palavra de Deus, pela Bíblia que está nas nossas mãos. Porque a história nos mostra da igreja, irmãos, que muitas pessoas tentaram perseguir essas escrituras, extinguir elas para que elas nunca chegassem nas nossas mãos. E como é que a gente ia estar hoje se a Bíblia não tivesse chegado até nós? A gente ia estar tateando, procurando Deus, querendo entender Deus através da nossa própria opinião ou da opinião das outras pessoas. Mas nós temos um referencial claro, um referencial fiel da vontade de Deus, do caráter de Deus, do que Ele pensa a nosso respeito, graças a Deus pelas Escrituras. Mas essas Escrituras, elas precisam ser colocadas para dentro, para que elas gerem um poder ao sair da nossa boca. Hoje em dia talvez não é mais esse costume tão forte assim, mas eu lembro que a minha avó, ela tinha uma Bíblia aberta no meio da sala dela, em Salmo 91. Porque as pessoas achavam que ter uma Bíblia aberta em casa ia trazer boa sorte. Irmão, você pode abrir 200 Bíblias na sua casa. Se você não ler o que está nelas, colocar para dentro e depois confessar o que foi colocado, aquilo não vai surtir efeito na sua vida. Porque nem Deus criou o universo pensando. Nem Deus criou o universo apenas meditando no que Ele gostaria que acontecesse. Ele foi lá e falou. Irmão, se isso fosse apenas um detalhe na história da criação, isso não seria repetido tantas vezes ao longo da Bíblia. Deus criou o universo pela sua palavra falada. Precisamos estudar essa palavra. Precisamos colocar para dentro, para a gente ter o que colocar para fora. Amém? Em Efésios capítulo 6, diz que essa palavra rema é a espada do Espírito. Efésios 6,17 diz: use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E mais uma vez, essa palavra aí é rema, a palavra falada. O que sai da nossa boca é a espada do Espírito na nossa vida. É a forma que Deus nos deu da gente se defender das ciladas do diabo, da gente atacar aquilo que precisa ser atacado nessa terra, da gente fazer as coisas acontecerem, declarar a palavra, falar a palavra. Amém? O Espírito, irmãos, desde em Gênesis a Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas, você sabe disso. Mas só quando Deus falou é que as coisas começaram a acontecer. O Espírito está sempre disponível para agir pela nossa vida, mas enquanto a gente não falar, essa espada não pode funcionar. Enquanto a gente não fala, essa espada vai estar na bainha, guardada. E espada na bainha não salva ninguém. Eu quero te atentar essa noite, querido, para a necessidade de a gente abrir mais a nossa boca. A gente falar mais. Tem um poder na língua. Provérbios 18 diz que morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Morte e vida. Tiago diz que a nossa língua é como o leme de um navio. Ele ainda diz no versículo anterior que a nossa língua é como o freio que a gente coloca na boca do cavalo. Nessas duas ilustrações ele está mostrando, irmãos, que é através do que a gente fala que a nossa vida ganha uma direção. O que a gente vai colher amanhã é do que a gente está falando hoje. A pergunta é, se a gente sabe disso, por que é que a gente anda tão calado? Muitas vezes, irmãos, ou é porque a gente ainda não colocou nada da palavra para dentro, ou é porque a gente está se deixando enganar pelo diabo de que as palavras não têm poder. Tão simples, falar é tão simples. E eu fico maravilhado, irmãos, porque Deus é um Deus tão poderoso, um Deus soberano, mas Ele criou uma forma tão simples da gente experimentar o poder dEle. Falando a palavra, confessando a palavra, para usufruir do que já é nosso. A palavra diz em Efésios que nós já fomos abençoados com
com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pedro diz que nós já temos tudo que diz respeito à vida e à piedade, já é nosso. Pastor João, uma vez ele disse numa pregação, dizendo, olha, quando Deus olha lá de cima, Ele não vê pessoas necessitadas. Ele não vê pessoas que estão precisando de algum tipo de ajuda. Ele vê pessoas para quem Ele já deu tudo o que eles precisam para ter uma vida boa aqui. Já é nosso. Já somos. Você não vai ser abençoado, você já é. Agora, onde é que estão essas bênçãos? Como o Guto falou hoje de manhã, está na nuvem, irmão. Nessa era da informática, né, nessa era mais atual, a gente tem ouvido falar muito sobre isso, está tudo na nuvem. É nosso. A gente não precisa estar andando com pendrive mais, ou com disquete, como, quem lembra o que era disquete aqui? A gente não precisa estar andando com essas coisas, porque o que a gente precisa está tudo na nuvem, disponível. A gente só precisa de um lugar para acessar essas coisas. Fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E o teu login e senha para fazer isso é a fé, irmãos. Para usufruir dessas coisas. Para acessar o que já é seu. É falar, confessar com a boca aquilo que Ele já te deu de graça. A graça é a mão de Deus para te abençoar. A fé é a nossa mão para receber. Deus já deu de graça. A Bíblia diz que a gente não fez nada para merecer isso. A gente só tem que fazer alguma coisa agora para usufruir. Usufruir. É como alguém depositando uma grande quantia na tua conta de banco. Você não trabalhou para merecer essa quantia, mas a pessoa foi lá e depositou. Agora você precisa fazer alguma coisa para usufruir do que está lá. E Deus já nos deu esse acesso, irmãos. Falar, confessar a palavra. Agora você vai concordar comigo. Eu vou fazer de uma forma bem hipotética aqui, porque das vezes que fizeram isso como ilustração mesmo, deu confusão a última vez. Mas se eu tivesse aqui R$1.000, e eu dissesse para Douglas, por exemplo, Douglas, esses R$1.000 são seus, pode vir e pegar. Eu pergunto a você, quantas opções Douglas tem? Eu vou te responder, ele tem 2 opções. Aceitar e fazer alguma coisa, ou rejeitar e não fazer nada. Mas sabe o que acontece, irmãos? A gente às vezes acha que com relação às coisas da palavra, existe uma terceira opção. Às vezes a gente acha que se a gente ficar neutro, que se a gente não fizer nada, as coisas vão acontecer mesmo assim. Mas deixa eu te dizer, não fazer nada é rejeitar. Não fazer nada é dizer não ao que Deus já te deu. Não falar nada é dizer que não quer o que Deus já te deu de graça. Só existem 2 opções. Ou você rejeita, não fazendo nada, ou você aceita, fazendo o que a palavra diz. Abrindo a tua boca, confessando a palavra. Eu estou sentindo uma enfermidade, eu estou sentindo uma coisa. A palavra diz que ele já levou sobre si as minhas enfermidades. Eu sou curado. Eu sou curado. Agora, se você ficar calado em casa, você pode ficar tomando remédio, irmãos, e talvez o remédio te salve. Mas eu não sei você, eu prefiro ficar com a palavra, porque é garantido. Eu prefiro confessar o que a palavra diz e ter acesso ao que já é meu. Ao que eu ganhei sem fazer esforço. Apenas usufruir do que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Confessando a palavra. Falando o que você quer que aconteça. Olhando para a sua montanha e dizendo para onde você quer que ela vá. Colocando uma rédea na tua vida, irmão. Não deixa Satanás ter a rédea da tua vida. Não deixa o mundo ter o controle do leme do teu navio. Confessa a palavra. Fala o que você quer que aconteça. Declara a palavra de Deus. Mas pastor, eu falei e não aconteceu nada. Continue confessando, irmãos.
Continue confessando, porque o que é invisível vai se transformar em algo visível para você. Da mesma forma como Deus que criou o universo, a partir de coisas invisíveis, aquilo que é visível se fez. Vai acontecer com você também. Acho que eu já fiz essa ilustração aqui, mas as pessoas perguntam, mas quantas vezes eu tenho que confessar a palavra até que eu veja algo acontecendo? É como você perguntar para um carpinteiro, né? Quantas vezes eu tenho que bater no prego até que ele entre? Bom, essa pergunta não tem uma resposta. Tem gente que com uma martelada só faz o prego entrar. Tem gente que tem que bater 30 vezes, porque de vez em quando erra o prego. Eu só sei de uma coisa, se continuar batendo, vai chegar uma hora que o prego entra. Confesse a palavra, irmãos. Confesse a palavra, alinhe o teu coração ao que a palavra diz. Antes de confessar, se encha da palavra de Deus sobre aquilo que você precisa que seja mudado. Se é cura, busque o que a palavra diz sobre cura. Compre livros sobre cura, leia, estude, ouça ministrações sobre cura. Se encha, coloque para dentro, para que quando Satanás te apertar, saia de você fé. Confessando a palavra. Agora, se você quer avaliar o que está dentro, começa a avaliar o que tem saído. Começa a avaliar o que você tem falado, as suas palavras. Tenha muito cuidado, irmãos. Se tem uma coisa que Deus, Ele rejeita muito na palavra, é murmuração. Murmuração. Murmuração é um sintoma de alguém que se encheu, mas não foi com a palavra. Se encheu com informações das circunstâncias, se encheu com as notícias do jornal, se encheu com as fofocas da vizinha, se encheu com tudo que não presta, menos com a palavra de Deus. E aí quando abre a boca, não é para falar um bom futuro, é para reclamar do presente. Murmuração é o contrário de fé. Murmuração é o oposto de fé. Irmão, quer fazer um bom exercício? Se você não está conseguindo ainda falar a palavra, declarar a palavra, pelo menos começa a parar de murmurar. Começa a, como o pastor Bud falava, né? Parar de falar negativo. Dá esse primeiro passo na tua vida, depois você vai aumentar a marcha. E começar a confessar a palavra de Deus. Mas, por favor, querido, não tenha confissão da palavra como algo superficial, como algo simples demais para ser praticado. É exatamente esse o segredo para uma vida de sucesso. Esse é o espírito da fé, a essência da fé, o fôlego da fé. Se encher da palavra de Deus, meditar nessa palavra e confessar aquilo que o seu coração está cheio. Vai sair vida da sua boca. Vai sair cura da sua boca. Vai sair prosperidade da sua boca. Vai sair transformação de famílias da sua boca. As pessoas vão ver que você está diferente, simplesmente porque você mudou o seu jeito de falar. Aleluia! Que mensagem poderosa, irmão. Não é porque eu estou pregando, não, é porque está na Bíblia. Não se acostume com esse tipo de pregação, irmãos. Nós somos uma igreja da fé. E essa mensagem vai ser repetida aqui quantas vezes forem necessárias. Confesse a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus nas áreas da sua vida que precisam de mudança. Amém? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, irmãos. Eu queria também aproveitar para avisar você sobre alguns ajustes que a gente vai fazer a partir da próxima semana no trânsito de carros aqui na frente. Amém? A gente tem parado carros em 45 graus aqui na calçada da igreja e em paralelo ao outro meio-fio nessa rua aqui. Mas a partir de domingo, a gente não vai mais permitir parar carros no meio-fio de lá, tá certo? Apenas no de cá, porque está ficando muito estreito o espaço para o trânsito de carros aí.
Então a gente vai eliminar isso. Eu quero pedir a você que tem carro, tente ao máximo parar o seu carro no estacionamento lá em cima. Esse é o lugar mais seguro para o seu carro. É um lugar fechado, tem nossa equipe de trânsito, tem vigias lá qualificados para olhar o seu carro. É um lugar seguro para ele. Por mais que você tenha que andar um pouco mais algumas vezes, mas está seguro o seu carro ali. Então procure parar o seu carro lá, procure chegar cedo para ter uma boa vaga. Amém, irmãos? A gente precisa chegar mais cedo no nosso culto. Vou dizer para esse lado aqui também, a gente precisa chegar mais cedo para os nossos cultos. Amém? Mas eu não vou falar muito disso hoje não, isso vai ser um tema de outra pregação. Mais na frente um pouquinho. Mas a gente precisa chegar mais cedo nos nossos cultos. Amém, irmãos? Glória a Deus, que bênção. Eu quero te animar mesmo para o nosso acampamento no dia 25. Todo acampamento nessa igreja, irmãos, ele marca bem o ano que a gente está começando. Ele traz direções de Deus para esse ano. Ele traz inspiração para o que está para acontecer. É um tempo que a gente está junto como família aqui, todas as nossas igrejas juntos. Então, tenta ao máximo não marcar viagens, não sair nesse tempo. Vem para a igreja, convida pessoas. Vai ser um tempo maravilhoso de crescimento para nós. Amém, irmãos? Eu queria orar com você, antes de fazer o apelo. Por favor, não saia agora, a gente está bem no horário ainda, está tudo tranquilo. Pai, muito obrigado por essa noite. Somos tão gratos, Senhor, pelo Teu Espírito, que tem se movido de tantas formas diferentes no nosso meio, Pai. Obrigado pela inspiração que você nos trouxe hoje, de ajustarmos áreas da nossa vida, consagrá-las a você, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos instrui a confessar a respeito dessas áreas. Queremos, Senhor, a ajuda do Teu Espírito, para nos encher e entender a Tua palavra e confessar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Confessar o que precisa ser mudado na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Confessar o futuro que queremos ter, Pai. Muito obrigado, porque essas palavras são também a espada do Espírito na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa noite de crescimento. Por cada irmão e irmã que está aqui ouvindo essa palavra, Pai. Eu oro, Senhor, por cada um que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Para que entendam que essa é uma noite de mudança. Essa é uma noite de dar um basta. Uma vida que tem levado até hoje. E escolher uma vida, a vida abundante que você reservou para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Tem alguém essa noite que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida? Talvez você já tenha ouvido essa palavra, irmão. Talvez você está nos visitando ou não. E você até acredita no que eu estou falando, acredita no que a palavra diz, mas eu vou te dizer, a Bíblia diz que algo deve ser feito com a sua boca. Romanos diz que não é só no nosso coração. Nós temos que crer sim com o nosso coração, mas precisamos confessar com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor. E se você nunca fez essa confissão de forma pública, mas gostaria de fazer essa noite, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Onde está você que quer confessar Jesus como Senhor da sua vida essa noite? Levanta a sua mão. Você que ainda não está salvo, mas quer mudar a sua vida a partir de hoje. Ter um relacionamento com Deus. Onde está você? Levanta a sua mão bem alto. Você que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida hoje. Todos salvos? Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Você está aqui e ainda não foi batizado no Espírito Santo. Essa é a noite também, para você sair daqui cheio do Espírito, falando em outras línguas. Se você quer ser batizado hoje, faz o sinal com a sua mão. Nós temos conselheiros aqui que vão te explicar um pouco mais sobre isso, vão orar com você e com certeza você vai sair daqui cheio do Espírito. Tem alguém? Tem alguém com a mão levantada próximo a você? Tem alguém aqui? Todos cheios? Glória a Deus. Tem alguém com alguma enfermidade, alguma doença? Esse aqui é um lugar onde, irmãos, se você entrar doente, você sai curado.
Se você quer oração por cura, vem aqui na frente agora. Quero orar por você. Tem alguém que está com alguma dor ou alguma enfermidade, quer oração por cura? Tem uma irmã vindo aqui. Venha logo, irmão. Eu não vou insistir para você ficar procurando doença onde não tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que bênção, irmãos. Vamos orar por elas. Estenda a tua mão para cá. Envolve o teu coração como se fosse você aqui na frente. Amém? Pai, muito obrigado. Somos gratos, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra que diz que nós temos autoridade sobre todo e qualquer poder do inimigo. E é essa autoridade que nós exercemos agora, Pai, como igreja, como corpo de Cristo. Autoridade contra o que tem afligido o corpo dessas irmãs, que nós sabemos que não veio de você, Senhor. Elas já são curadas. Elas são curadas por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário por elas. E nós concordamos com essa cura agora em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela manifestação da tua cura. Receba, receba. Em nome de Jesus, toda enfermidade saia, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, curada, curada, em nome de Jesus, cheia, cheia da unção do Espírito Santo, vivificando o seu corpo mortal, em nome de Jesus. Enfermidade você não tem direito, saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Vocês que vieram aqui na frente, levanta a sua mão e rende ações de graças ao Senhor. Rende ações de graças. A fé tem uma voz, irmãos, e ações de graças é a voz da fé. É a voz da fé. Você crê que elas foram curadas? Então levanta suas mãos também e rende graças ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque doença não tem lugar na nossa vida. Enfermidade não tem lugar na nossa família. Covid nenhum pode nos alcançar, pode nos deter. Nós já somos mais do que vencedores sobre todas essas coisas. Obrigado, Pai. Confessamos o que a tua palavra diz. Nós somos curados. Nós somos curados. Diga, eu sou curado. Diga, eu sou curado. Eu sou curado. Aleluia! Glória a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Bênção, irmão.